O ministro Teori Zavascki vai ser sepultado amanhã em Porto Alegre. Filho diz que confia nas autoridades e quer investigação profunda do acidente. Para que não tenha a menor dúvida do que de fato aconteceu. Força Aérea recupera gravador de voz do avião que caiu em Paraty e matou outras 4 pessoas. Mulheres que estavam no voo eram massagista e a mãe dela. Presidente Michel Temer promete escolha técnica e decisão rápida na substituição de Teori Zavascki. Já a definição de quem será o novo responsável pelos processos da Lava Jato depende da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Festa e confusão em Washington. Donald Trump é empossado presidente dos Estados Unidos com discurso nacionalista. A polícia prende quase 100 manifestantes após violentos protestos na capital americana. 10 pessoas são resgatadas de hotel soterrado por avalanche na Itália. Ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Silva, morre aos 77 anos. Segundo a família, nessa quinta-feira, ele foi dormir normalmente e morreu durante a madrugada. Morre também Darcy Rossi, compositor do sucesso sertanejo Fio de Cabelo. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público do Rio determinou a abertura de um inquérito policial sobre o acidente aéreo que matou o ministro do Supremo Tribunal, Teori Zavascki. Outras 4 pessoas morreram na queda do bimotor em Paraty, no Rio de Janeiro. A repórter Lívia Raik acompanhou o resgate das vítimas. Todos os corpos foram levados para o IML de Angra dos Reis, a 100 quilômetros de Paraty. A repórter Lívia Raik está no local e ao vivo tem mais informações. Boa noite, Lívia. Os corpos já foram liberados? Um equipamento fundamental para as investigações do acidente foi encontrado hoje. É o gravador de voz do avião que será analisado em Brasília. O corpo do ministro Teori Zavascki deve chegar ainda nesta noite a Porto Alegre, onde será velado amanhã. Vamos falar com a repórter Luciane Coleman, que está em frente ao Tribunal Regional Federal, na região central da cidade. Boa noite, Luciane. Por que esse prédio foi escolhido para o velório do ministro Teori Zavascki? O empresário Donald Trump tomou posse hoje como presidente da maior potência do planeta. Ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. Em um discurso nacionalista, Trump atacou a classe política e disse que suas decisões irão beneficiar os americanos. A gente vai ao vivo agora a Washington, onde a nossa correspondente Yula Rocha acompanha a cerimônia. Boa noite, Yula. Como é que foi recebida por aí a fala de Trump? A polícia prendeu 3 homens acusados de matar a cantora Eloalva Braz, vocalista da banda Kaoma. O corpo dela foi encontrado carbonizado em Saquarema, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A Justiça de São Paulo concedeu uma liminar que suspende o aumento da velocidade máxima nas marginais Pinheiros e Tietê, anunciado pelo prefeito João Dória. A mudança ocorreria na próxima quarta-feira. A prefeitura tem 30 dias para apresentar defesa. Veja em instantes novas informações sobre a queda do avião que matou o ministro do Supremo, Teori Zavascki. Corte Interamericana de Direitos Humanos pede investigação rápida do acidente. Posse de Donald Trump provoca reações no mundo todo. 10 pessoas são resgatadas com vida de escombros de hotel na Itália. Nós voltamos já já. E voltamos a falar da queda do avião que matou o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. A repórter Lívia Raik continua em frente ao IML de Angra dos Reis, cidade vizinha a Paraty, onde aconteceu o acidente. Lívia, alguma novidade em relação à liberação dos corpos? Procurada, a assessoria do Grupo Emiliano ainda não respondeu sobre o projeto do resort. A Corte Interamericana de Direitos Humanos pediu uma investigação rápida do acidente que causou a morte de Teori Zavascki. No Supremo Tribunal Federal, hoje o clima foi de muita tristeza.
No Rio Grande do Norte, os presos voltaram a se rebelar pelo 7º dia seguido no complexo penitenciário de Alcaçuz. Homens das Forças Armadas começaram a chegar a Natal para reforçar a segurança e combater os ataques dos últimos dias. Nesta madrugada, mais 3 ônibus foram incendiados. Pelo menos 10 pessoas foram encontradas com vida sob os escombros do hotel engolido por uma avalanche na Itália. E voltamos a falar sobre a posse de Donald Trump em Washington. E o La Rocha, qual será o próximo evento do novo presidente dos Estados Unidos? Daqui a pouco, futuro das investigações da Lava Jato com a morte do ministro Teori Zavascki. Morre aos 77 anos o ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Silva. Justiça Federal impede que presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dispute a reeleição. Autor de clássico da música sertaneja, morre no interior de São Paulo. Você vai ver já já. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, vai consultar os 9 ministros da Corte sobre os destinos dos processos da Lava Jato. A morte do ministro Teori Zavascki, relator da ação, já tem um efeito imediato. Os acordos de delação premiada da Odebrecht sofrerão atraso. A imprensa internacional lembrou que o ministro Teori Zavascki cuidava de processos envolvendo políticos poderosos. O traficante Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, foi extraditado do México para os Estados Unidos. A Justiça Federal em Brasília determinou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, não dispute a reeleição. Ao conceder a liminar, o juiz substituto Eduardo Ribeiro de Oliveira argumentou que a Constituição não prevê reeleição para o cargo. Mesmo sem ter lançado sua candidatura, Rodrigo Maia classificou a decisão de equivocada e disse que vai recorrer. Está sendo velado, neste momento, em Belo Horizonte, o corpo do ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Silva. Ele morreu hoje, aos 77 anos. O compositor Darcy Rossi, autor de Fio de Cabelo, um dos clássicos da música sertaneja, morreu hoje em Valinhos, no interior de São Paulo. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.